Pois é, bora falar de São Paulo novamente, falar sobre política do clube de novo. E eu vi que o último vídeo teve uma boa repercussão, né? E, assim, pra quem é novo, pra quem tá chegando agora no canal, o tom normal do canal não é bem por aí, tá? É um tom muito mais sóbrio. Eu, particularmente, prefiro falar de futebol, falar do time em campo, do que falar da política do clube em si. Pois bem, bom, vamos falar sobre política do time, sobre oposição e alguns pontos mais, né, que vieram nos comentários de vocês. Então, primeiro, né, uma errata, não é nem exatamente uma errata, mas uma nota de observação que eu não deixei claro no primeiro vídeo, também um leve puxão de orelha do meu pai. É, o voto não é direto. Então, o sócio, por mais que ele vote na chapa, ele não pode escolher o presidente diretamente, né? É o conselheiro eleito que vota no presidente. A gente tem que lembrar que tem muitos conselheiros vitalícios e eles também votam. E o Juvenal, né? Ele é quem começou todo esse problema nosso com estatuto, com coisas assim. Dobrou o número de conselheiros vitalícios, então é muito mais fácil quem está no poder se manter no poder, especialmente quando não há pressão vindo dos sócios, e aí sim eu acho que é responsabilidade dos associados. Então, essa nota aí, deixando bem claro isso. Então, o sócio ele não consegue votar diretamente no conselho. Eu vou contar uma historinha para vocês sobre a oposição do São Paulo. No ano de 82, na verdade surgiu um pouco antes disso, mas surgiu uma chapa lá dentro de São Paulo chamada de Legião. E um dos fundadores se chama Wilson Guidoni, meu avô. E essa chapa, você já deve ter ouvido essa história, eu acho que o Birner contou algumas vezes, né, na ESPN, essa história de uma eleição do São Paulo, que a situação, que é basicamente, não é a mesma galera, né, até porque muitos já morreram, mas a situação é basicamente pensa da mesma forma do que a atual, teve que fazer assim, dar um jeito de chamar sócios para votar, para não perder a eleição, né? Então tem cenas maravilhosas de sócios em cadeiras de roda, sócios com oxigênio, gente que saiu do hospital para ir votar, para manter a situação no poder. E foi o último momento que a oposição estava realmente organizada, né? Dentro do. Então, 82, imagina quanto tempo já faz isso daí. E a partir daquilo, que aí veio a primeira eleição do Aidar, se eu não me engano. Não, não foi o Aidar ele entra em 88 e depois vem o Juvenal, que entra em 92. Que, sim, eles não foram presidentes só dessa vez. Eles tinham sido lá atrás também, para ver como realmente a situação basicamente se manteve, né, no poder. Mas a partir daquilo começaram a ter mudanças na estrutura do time, que aí culminou no time que foi campeão brasileiro e depois foi bicampeão mundial e da Libertadores, obviamente, né? Até porque a gente sabe que para ganhar o mundial você tem que ganhar a Libertadores primeiro, não é mesmo? Pois bem, e aí sim o São Paulo se tornou o São Paulo, né? A partir dessa oposição conhecida como Legião, que foi montada lá atrás. E depois disso, a oposição não teve mais essa organização toda, não teve essa força toda, porque meio que conseguiu o que queria. Não só porque alguns deles conseguiram cargos e viraram diretores, conselheiros e acabaram tendo de alguma forma, né, uma influência no dia a dia da parte social e também do futebol, né? Cada um com seus interesses a partir daí, mas também porque depois disso sempre houve uma certa cordialidade entre a situação e a oposição. Então, por exemplo, meu avô, né, voltando a citá-lo, ele tinha a oportunidade de ser conselheiro vitalício na época, né? E eu lembro, eu era moleque ainda, né? Aí eu fiquei, pô, por que você. Ele tinha recusado, eu fiquei, por que você recusou? Ele virou e falou assim: pra quê? Pra que eu vou me envolver com esse negócio de novo? Isso daí é dor de cabeça. E não há necessidade. Porque o que eu preciso do clube, né? O que eu quero do clube, o que ele queria do clube era basicamente ter lá o society dele para ele jogar seu futebol de final de semana, ter uma piscina de qualidade, ter algum lugar para comer, coisas assim. Ele já tinha. E se tivesse alguma coisa fora do lugar, era só ele falar com algum diretor que iria lá e resolvia-se, sem problema. Então, sempre foi
cordial, né? Depois da Legião, sempre teve uma oposição que foi tratada de forma cordial pela situação, não foi excluída de forma alguma, sempre foi ouvida. E acabou-se que não houve a necessidade eh, de uma oposição que se organizasse realmente contra a situação. Mas os tempos são outros, né? As coisas foram mudando. Tanto que gente que era da situação hoje é visto como inimigo, como é o caso do MAC, né? O Marco Aurélio Cunha, mas que eu já vou falar dele também no vídeo, vou até botar aqui a anotação, né? Para não esquecer, que às vezes eu esqueço, faz parte. Mas realmente mudaram as coisas, a situação mudou, né? São novas pessoas ali na situação. É o que eu já falei no último vídeo. O Casares, que hoje é o presidente, há 20 anos atrás, assim, eu nem sei se ele fazia parte dos associados, mas com certeza ele não era ninguém dentro do clube há 20 anos atrás, assim, ele era só mais um cara ali. Então a ascensão dele veio basicamente depois do terceiro mandato do Juvenal, né? Bom, então, a gente tem que levar isso daí em consideração. O que há hoje é um novo São Paulo. Não é bom, obviamente, né? Todo mundo tá vendo isso daí. Mas sobre a oposição, sim, ainda existe uma oposição, não é organizada. Mas existem pessoas que se opõem à situação, com certeza. E também é uma ilusão imaginar que a situação seja algo homogêneo. Cada um lá tem seus interesses, tem suas opiniões. Assim, claro que eles estão mais próximos, né, ideologicamente uns dos outros do que os opositores. Mas, por exemplo, que sempre prestigia aqui o canal, o Flávio Marques, ele é oposição, sabe? Tendo que ele tem um site, se você quiser saber um pouquinho mais, é flaviomarques_spfc.com. Eu vou deixar aqui na descrição esse site que ele fala das ideias dele, do que ele vê da parte financeira, por exemplo. Ele tem todo um projeto, né? Ele desenhou lá um esquema para revitalizar o São Paulo financeiramente. E aquele negócio, eu não estou falando, tá bom, longe disso, eu não estou fazendo campanha para ele, ou falando que você tinha que achar que o que ele fala é verdade ou não. Eu estou falando para você ir lá ver e conhecer. E, sabe, perceber que esse negócio de a oposição não tá nem aí. Ou, não é verdade, não é verdade. Outra coisa também, um mito, né? Tem vários mitos, realmente, sobre o clube, né? Que os associados, a maioria nem é de São Paulinos. E eles não estão nem aí pro São Paulo. Assim, eu não sei de onde é que tirou isso daqui, a maioria dos associados não é de São Paulinos. Tem muito, mas muito São Paulo. Assim, o comum mesmo é, cara, ser São Paulino. Sei lá, deve ser 80% pelo menos de São Paulo. E é muita coisa, tá bom? Aí vai ter seus 5% de um, 5% de outro, enfim, por aí vai. Tem gente que nem torce pra nenhum time de futebol, tem gente que tá lá não por causa do futebol, mas por causa da atividade física, né, em si. E, enfim, cada um tem seu motivo pra fazer parte do clube. Mas é evidente que a maior parte é de São Paulinos. E às vezes, tipo, o titular, né, nem, não é o São Paulino, né? O cara que tem o título em si, que eu quero dizer, né? O cara que tem o título e a família dele, que, aliás, é uma coisa que questionam, que se é questionado lá dentro, né? Porque o titular ele tem direito a um voto, mas o parceiro ou parceira ou parceiro, enfim, dele não tem direito a votar também. Mas, bom, isso daí é outra questão. O ponto é que é muito comum ter um sócio que seja corintiano, palmeirense ou alguma coisa assim, e tem filhos que são todos São Paulinos. Então, assim, tem muito, mas muito São Paulino dentro do clube. Eu não sei de onde é que tiram essa lenda que parte do conselho não é de São Paulo. Basicamente o conselho todo só tem. Quer dizer, oficialmente só pode ter São Paulinos no conselho do clube, né? Por uma questão óbvia de você proteger a instituição. Tem uma história ou outra que contam que um não era São Paulino, mas enfim, sei lá, às vezes o cara nasceu na cidade de Santos e ele era santista. Aí depois ele veio para São Paulo e quando moleque, né, e com o passar do tempo virou São Paulino, mas aí fica com esse negócio, ele era santista. Enfim, tem umas coisas assim, nunca vi comprovarem, né, que algum conselheiro não seja São Paulino, mas um ou outro pinga essas histórias aí que para mim é muito mais lenda do que prática mesmo. Assim, até onde eu sei, todos são São Paulinos. E, bom, é isso, tá? A oposição existe, sim.
Só que não é organizada, não tem força lá dentro hoje. Então, o que a gente tem que fazer, assim como o Casares falou que ia refundar a Barra Funda, né? E não conseguiu, evidentemente, porque é uma gestão incompetente. O que a gente tem que fazer, e eu proponho, né, aos associados e a quem realmente se importa com a política do clube, é refundar a legião. A gente tem que ter, não exatamente a mesma legião, porque são outros tempos, mas alguma oposição lá dentro, realmente com força, realmente que coloque medo na situação. Porque eles estão muito confortáveis. Eles estão há muito tempo no poder sem ninguém incomodá-los. E eles acham que a coisa está resolvida. Não é assim. Então, alguém, sabe, deve se unir uma oposição forte em torno de não sei quem. Pode ser o Roberto Natel, pode ser o Mac, pode ser quem for. Mas tem que fazer barulho e tem que chegar com força. Tem que botar medo neles. Enfim. E sobre o Mac, né? Realmente tem muita gente no conselho, né? Meu pai estava comentando mais cedo que se depender do conselho, o Mac nunca será presidente do São Paulo. E acho que se depender da torcida, de modo geral, o Mac seria presidente hoje. Eu acho que ele tem uma coisa. É um pouco polêmico isso daí. Mas assim, qual é a diferença real do Mac quando foi colocado como diretor de futebol, né? Superintendente de futebol, e hoje o Belmonte? Ambos não vieram do futebol, ambos não tinham curso de futebol. Isso daí é só para mostrar como realmente não houve uma mudança das ideias, né? Assim, o Juvenal, aliás, foi o Juvenal que colocou o Mac, né? O Gouveia tinha o Juvenal como diretor de futebol, e o Mac era o braço direito do Juvenal, e aí o Juvenal virou presidente, e o Mac subiu de cargo também e começou a mandar no futebol do clube. Mas o que eu quero dizer é que também não era uma gestão profissional lá atrás. A diferença é que o Mac foi muito mais competente que o Belmonte, né? O Mac, assim, aliás, um parênteses, né? Ele me salvou de uma cirurgia quando bebê, né? Pra quem não sabe, o Mac, ele é médico, né? Inicialmente, ele era médico de São Paulo. E aí eu fui meus pais levaram pra consultar com o médico, que eu nasci com um probleminha de desenvolvimento lá na perna. O cara falou de fazer cirurgia, umas coisas assim, né? E o Marco falou assim: não, isso daí é só o fortalecimento de vitamina D e é isso. E aí tô hoje sem precisar de cirurgia, não houve necessidade de cirurgia nenhuma, e com a perna mais que bem desenvolvida, 100%. Então, é isso, né? Assim, é legal essas coisas porque mostra como a história do clube, a história dos associados se mistura um pouco. Isso daí, e quem tá de fora não entende muito, né? Porque não vê, né? Não consegue perceber isso daí. Você acha que todo conselheiro, os vitalícios, todos eles são sanguessugas que não querem nada com o São Paulo. Quando você vai ver, porra, os caras eles eram às vezes diretores de futebol. Conheci um que tinha um lateral esquerdo do Tele Santana, né? O cara contratou um lateral esquerdo, nível de seleção brasileira, tanto que era convocado para a seleção brasileira. Infelizmente, eu não lembro o nome dos atletas, tá? Mas foi na era Tele isso daí. Só que, cara, ele era baladeiro. E o Tele não gostava disso, né? Então, o que aconteceu? O Tele botava esse cara no banco, esse cara era convocado para a seleção, mas era banco no São Paulo. Olha que coisa. Titular na seleção e banco no São Paulo por causa disso daí, que ele gostava da vida noturna e o Tele não gostava desse tipo de jogador, né? E aí, o outro lateral esquerdo, que era um bom jogador, mas não chegava perto ao que deveria ser titular na visão, né, do diretor de futebol. Ele chegou, um dia ele tava passando mal, dor de cabeça, e foi lá no departamento médico, né, pedir algum remédio, né, alguma coisa assim. E o diretor de futebol passou, naquele mesmo instante, vendo, né, o que tá sentindo, não sei o quê, e o médico falou assim, não, isso aqui tá tranquilo. E o diretor falou assim, engessa a perna dele. E o médico, não posso fazer isso daí. O cara falou, não, pode porque eu tô mandando. Você vai engessar a perna dele que ele não vai jogar no final de semana. E não jogou, foi o outro como titular e acabou não saindo mais do time porque não tinha como, era realmente muito superior àquele outro jogador. Enfim, esse tipo de coisa. Aí hoje, essa pessoa que é conselheiro vitalício,
Você vai falar como se ele não quisesse nada com São Paulo, como se ele não se importasse com São Paulo? Não, ele faz parte da história de São Paulo. Ele ajudou o São Paulo a chegar onde chegou. O ponto é que essas pessoas podem se perder no meio do caminho. Essas pessoas podem não entender mais como as coisas funcionam. O mundo mudou. Como eu disse antes, o MAC deu certo, mas também nenhum time fazia uma gestão profissional do futebol. Hoje, praticamente todos, ou pelo menos os que estão indo bem, praticamente todos fazem uma gestão profissional. E a gente tá aqui patinando ainda com essa gestão de, sabe, essa degestão, né? Realmente é um grande problema que a gente vê hoje. Então, coisa que o São Paulo precisa mudar, assim, para mim, para ontem, né? Eleição direta, realmente, o associado tinha que ter direito de votar diretamente no presidente, e quando isso acontecer, pode ter certeza que a situação muda, né? Tipo, os caras da situação irão mudar 100%, 100%, porque lá dentro tem muita gente que só consegue se manter onde está por causa do conselho, né? Enfim. E outra coisa é reaproximar-se com o Mack também. Eu acho que ele é uma figura importante na história do São Paulo. Eu acho que, no mínimo, a gente tinha que dar uma chance para ele voltar. E aquele negócio, o conselho não quer. Se tiver pressão de fora, vai querer. Não tem como. E a pressão pode ser interna também. Volta a dizer, o Baby da Independente, ele hoje é sócio do clube. Ele não se preocupa tanto com o São Paulo, não é uma torcida a organizada mais importante, né? Pelo menos eu acho que mais importante é injusto falar injusto com as outras, né? Mas é a maior, a mais conhecida. Então, nada mais justo do que ele usar também essa influência que ele tem fora, lá dentro do clube, para fazer uma pressão a mais. Espero que ele não caia, né, nas historinhas da situação, porque também o que não falta lá é gente contando história, né? Bom, mas eu acho que não, acho que não vai cair nessa. O que mais? Ah, sim, um comentário falando que o Jamerson foi pro Curitiba porque o Curitiba teve uma proposta melhor. Tá, verdade. Fez uma proposta melhor, né? 2 pontos. Isso daí não impediu o São Paulo de contratar antes. Antes, os jogadores vinham pro São Paulo mesmo com propostas mais baixas. Ou diretamente pro clube, né? Que faziam questão de. O jogador fazia a questão do clube aceitar a proposta do São Paulo. Ou então, às vezes, salarial pro atleta mesmo, que mesmo o São Paulo não pagando tão bem quanto os outros clubes, o cara preferia vir para cá. Por quê? Aqui ele sabia que ia disputar títulos e aqui ele sabia que ia receber em dia. Coisa que antes os outros clubes não faziam. Hoje parece que o São Paulo faz parte da minoria que não consegue manter seus pagamentos em dia. Pelo menos parece que o futebol brasileiro tem melhorado nesse sentido, né? Então, não acho válido esse argumento. O Curitiba fez uma proposta melhor. Isso não anula o fato de que o São Paulo está numa fase horrenda. Por isso que o Curitiba conseguiu levar o jogador de qualquer maneira. Informação que eu também recebi hoje que eu achei realmente interessante, o basquete ele faz parte do guarda-chuva do social. Então, claro que é complicado saber exatamente todos os números, né, e como é que a coisa anda, porque, novamente, é uma gestão turva, né, a gente não consegue saber, não tem transparência financeira lá dentro do clube, mas, teoricamente, é o social que banca o basquete que dá prejuízo, né, voltando a frisar isso daí. Eu acredito que seja isso, tá? Realmente 20 minutinhos, mais do que bem dado. Muito obrigado aí pela repercussão. O último vídeo eu achei extraordinário. Extraordinário. Viu? Hoje eu tô um pouco mais passivo. Geralmente esse é o tom do canal. Vai começar agora, né? Vai retomar os jogos, né? Primeiro teremos o Tigre, depois Ituano. Ituano, primeiro jogo no Morumbi, será importantíssimo. E eu vou fazer uma tier list, né? Como gostam de falar, sobre o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai funcionar da seguinte forma: além de acompanhar todos os jogos e ter vídeos, né, analisando todos os jogos, eu também vou dividir o campeonato, né, em 4 partes. Os 10 primeiros jogos, depois os 9 seguintes, depois os 10, depois os 9. Aí sim teremos o. Pra quê? Pra gente ver como é que o time tá evoluindo, né, do decorrer do campeonato, pra gente entender um pouco melhor até onde a gente pode chegar com o passar do tempo. Porque o futebol brasileiro é muito dinâmico. A gente sabe que vai começar o campeonato, mas nas 10 primeiras rodadas, capaz de 5 técnicos caírem. Então, como é bem movimentado o campeonato brasileiro, o futebol brasileiro, né?
Não dá para analisar só no começo e só ver como é que foi lá no final, né? Tem que fazer análise pouco a pouco. Beleza? É isso. Muito obrigado aí a você que está assistindo. Realmente gostei muito da repercussão do último vídeo. Vamos São Paulo, vamos derrubar esses caras. É isso, tem que refundar a Legião. Lembre-se disso. Devemos refundar a Legião. E vamos conseguir. De um jeito ou de outro, vamos conseguir. Vamos São Paulo. Falou. Tchau.